estar aqui com vocês e celebrando 5 anos de ordenação da Igreja Presbiteriana Bairro dos Estados. Que o Senhor continue sustentando cada um de nós para a glória dEle, para o louvor do seu santo nome. Prazer poder reencontrar aqui meus queridos amigos Alan e Nathalie. São mais que amigos, são compadre, muita coisa, né? Prazer estar aqui com todos vocês. Vamos então ouvir a palavra do Senhor e meditar na exposição dessa palavra santa, no texto que se encontra no livro do profeta Jeremias, capítulo 9. Jeremias, capítulo 9. Versículos 23 e 24. Livro do profeta Jeremias, capítulo 9. Mantenha sua Bíblia aberta. Eu vou ler os 2 versículos desse texto daqui a pouco, mas antes eu queria chamar a sua atenção e pedir um pouco um favor para vocês. Vamos imaginar aqui um cenário do nosso mundo. Eu gostaria que nós pudéssemos imaginar um cenário onde a humanidade começa a se gabar, começa a se orgulhar, começa a se gloriar das suas realizações. Imagine, nós estamos hoje no ano de 2024, no século 21, em plena ascensão tecnológica, alcances e mais alcances, conquistas e mais conquistas. É claro que ainda temos muita coisa para melhorar, é claro que ainda temos muita coisa para ajustar, o mundo ainda está muito quebrado, o mundo ainda é cheio de fraturas, mas imagine que nós chegamos a um cenário de paz, de estabilidade. Imagine que a ciência avançou passos largos, de tal forma que, por exemplo, na medicina, a gente encontrou a cura para praticamente todas as doenças. Imagine que a tecnologia, ela de fato se tornou tão avançada que ela consegue nos conectar a qualquer parte do mundo por apenas um toque, não apenas te dando uma imagem e um áudio, mas quem sabe até mesmo te transportando na velocidade da luz. Imagine que a gente chegou a um cenário onde o conhecimento ele é acessível ao simples toque de um botão. Veja, para você conhecer, para você adquirir determinada sabedoria, determinado conhecimento, você não vai mais precisar passar horas estudando, lendo um livro, ir para a escola, ir para a faculdade. Não, basta apenas apertar um botão e todo o conhecimento, quase que como um download, vai baixar na sua cabeça e você então vai adquirir conhecimento. Imagine que a gente chegou nesse cenário, imagine que a gente chegou nesse estado de vida. Será que tudo isso realmente vai valer a pena? Será que tudo isso realmente vai ser bom? Será que tudo isso vai servir ou vai ser de fato um motivo importante para a gente bater no peito e dizer assim: nós conseguimos? Eu mereço essa glória, eu mereço esse louvor, sabe? Vamos aqui inaugurar esse novo tempo da humanidade. É tempo de louvor. Louvada seja a humanidade, louvados sejam os homens por todas essas conquistas. Será que um dia nós chegaremos a esse cenário? Bom, eu acredito que muitas pessoas caminham e desejam ardentemente chegar num ponto de suas vidas onde a glória, o louvor e toda a dignidade e todos os parabéns são dados a ela por suas conquistas, por suas vitórias, pelos seus méritos, pelos seus títulos. Veja, meus irmãos, vivemos num mundo que ainda não chegou nesse estado em que eu descrevi aqui para vocês. Nós não chegamos nesse estado, mas o desejo por essas glórias, por esses louvores, por esses motivos para se gabar, está presente no coração do homem há bastante tempo. Será que tudo isso realmente importa? O texto de Jeremias, capítulo 9, versículos 23 a 24, eu creio que nós somos desafiados a reconsiderar onde verdadeiramente está
a glória e o louvor devidos. Veja então comigo o que é que o profeta nos diz nesses dois versículos. Jeremias capítulo 9, versículos 23 e 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Ó Deus bondoso, Tu és santo e poderoso, e nós já temos louvado, engrandecido e exaltado o Teu nome nessa noite, neste lugar, reconhecendo, ó Deus, a nossa dependência de Ti, e com um coração muito grato e festivo pelas bênçãos do Senhor derramadas em nossas vidas e neste lugar. Deus amado, nessa hora nós esperamos por Ti, pelo Teu Espírito. Fala aos nossos corações por meio da Tua palavra. Instrua-nos, edifica-nos, povo Teu, e arranca do nosso coração toda maldade, toda malignidade, todo pecado que porventura insiste em permanecer. Santifica-nos como filhos e filhas aqui presentes para a glória do Senhor. Em nome de Jesus nós assim Te bendizemos e clamamos amém. Queridos, o profeta Jeremias foi levantado pelo Senhor num período muito específico de Judá. O reino de Israel já tinha se dividido há bastante tempo. Você tinha o reino do norte com 10 tribos e o reino do sul com 2 tribos, praticamente uma única tribo, onde se chamava o reino de Judá. E agora esse povo está passando por um momento muito crítico. Eles tinham alcançado tempos atrás aquilo que nós poderíamos chamar de um tempo de glória, reinados e governados ali pelo filho de Davi, Salomão. Israel chegou num estágio da sua história de grandiosidade tamanha que as outras nações da terra ouviram falar da sabedoria presente naquela terra, e muitos reis da terra viajavam quilômetros de distância indo até Israel para aprender da sabedoria presente naquela terra. E isso, meus irmãos, não é porque Salomão era o cara, não é porque Salomão ele tinha estudado na melhor faculdade do mundo, não, mas é porque a palavra do Senhor estava no coração do rei, a palavra do Senhor estava na boca do povo, e essa palavra, que é viva e eficaz, transformava a vida do povo de tal maneira que Deus fez aquele povo um povo sábio e reconhecidamente sábio por todo mundo. Só que o rei Salomão passou, e quando seu filho assumiu, ao invés de seguir a sabedoria do pai, ele preferiu seguir a sabedoria dele mesmo, a dos seus amigos. E isso veio a calhar numa grande divisão do reino, o reino do norte, o reino do sul, como eu já falei para você. E isso foi se desenvolvendo com muitas intrigas, reis ímpios, reis justos. O tempo foi passando, até que chegamos num determinado momento em que o Senhor começa a derramar o seu juízo sobre a terra. E o juízo de Deus ali é muito claro e já estava anunciado na lei de Moisés. Deus havia dito lá em Deuteronômio: se vocês permanecerem fiéis à minha lei, eu abençoarei a terra com vida, eu abençoarei a terra com as bênçãos de prosperidade, de manutenção. Mas se vocês derem as costas a mim, eu mesmo trarei uma nação estrangeira, um povo de língua estranha, e esse povo vai escravizar vocês novamente. E isso é o que está prestes a acontecer. Ele testemunhou, o profeta Jeremias testemunhou um tempo em que a nação se afastou do Senhor como nunca antes na história. Mas o mais engraçado, o mais curioso, melhor dizendo, não é só o afastamento, mas é o orgulho que o povo tinha em si mesmo. Eles se achavam os mais sábios, eles se achavam os mais poderosos, os mais articulados, os que sabiam mover com a burocracia do governo e das nações com muita destreza.
a confiança do povo estava na sua própria força, a confiança do povo estava na sua própria sabedoria. E Deus levanta Jeremias nessa geração, um profeta conhecido como profeta chorão. E esse título que é dado e é reconhecido do profeta Jeremias não é motivo de graça, não é motivo de piada. Jeremias é reconhecido assim porque ele não só testemunhou o afastamento do povo em relação a Deus, mas ele testemunhou o juízo de Deus sendo derramado ali em Jerusalém. A terra foi sitiada pela Babilônia, a terra foi sitiada por Nabucodonosor, e ele viu os seus parentes, os seus amigos serem arrastados para uma terra estrangeira. Tão certo que a Bíblia contém 2 livros de autoria do profeta. Você tem o livro do profeta Jeremias e logo em seguida você tem Lamentações de Jeremias, que não é um livro só de choro não, tá? Eu acredito que Lamentações na verdade é um livro que você aprende a chorar. Se você quer saber como chorar aos pés da cruz, se você quer saber como chorar na presença do Senhor, leia o livro de Lamentações. Ali você vai encontrar lágrimas, mas lágrimas que são orientadas a encontrar esperança no Deus que renova todas as coisas. O profeta Jeremias chega aqui então no capítulo 9 e começa a denunciar a corrupção, a falsidade e a confiança equivocadas em coisas passageiras. Nesse contexto, meus irmãos, Deus, através do profeta, começa a declarar onde deve estar a verdadeira glória e confiança do ser humano. Ora, eu creio que isso é muito pertinente para nós. Como eu falei, nós não chegamos naquele cenário que eu descrevi para vocês. O mundo definitivamente não é perfeito, mas eu creio que nós temos uma tendência, desde o Éden, desde a queda no Éden, queremos nos vangloriar. E aqui no versículo 23 o Senhor diz de maneira muito clara: não se glorie, não queira um louvor para você mesmo. Por que Deus fala isso? Porque Ele começa a descrever aqui no versículo 23 a futilidade do louvor humano, da glória humana. O louvor aos homens não tem valor nenhum, a glória humana não tem valor nenhum, não tem peso nenhum. O Senhor aqui é revelado como o Deus do pacto, o Deus da aliança. Na sua Bíblia, provavelmente, a palavra Senhor aí no versículo 23 está escrito toda em letra maiúscula. E toda vez que você encontra Senhor escrito em letra maiúscula aí na sua palavra, na sua Bíblia, saiba que ali está fazendo referência não somente ao nome de Deus de maneira genérica, mas aqui é o nome do Senhor revelado a Moisés lá do deserto, é o nome do Senhor da aliança, é o Yahvé, é o Jeová, que muitas vezes é traduzido e adaptado à nossa língua assim. Quem está falando foi o Deus que nos criou, que nos formou e está utilizando o profeta simplesmente como instrumento. E a palavra de Deus para aquele povo é a seguinte: não se glorie. Por quê? Em que você não deve se gloriar? Diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria. Veja, meus irmãos, nós vivemos num mundo hoje que louva a sabedoria humana acima de todas as coisas. Eu lembro como desde pequeno eu sempre ouvia dos meus pais, de parentes próximos, de amigos e até na escola: olha, é muito importante que você estude, olha, é muito importante que você conclua os seus estudos, e é muito importante que você vá para uma faculdade. Você deve ir para uma faculdade, você deve fazer uma pós-graduação, você deve fazer um mestrado, você deve fazer um doutorado, você deve ser o melhor na sua área. Veja, meus irmãos, é bom, tudo isso é bom, tudo isso é louvável, mas veja, não são os títulos da sabedoria humana que nos tornam realmente valiosos ou valorosos diante do Senhor. O que é um doutor em medicina diante do médico dos médicos? O que é um doutor em engenharia, em arquitetura, diante daquele que firmou os pilares da terra sobre os mares? É por isso que o Senhor diz: o sábio não deve se gloriar na sua sabedoria. E é interessante Deus falar isso aqui, porque sabedoria é uma das coisas que a gente mais pede ao Senhor, e está certo.
a gente tem que pedir sabedoria a Deus mesmo. A palavra do Senhor nos diz lá na carta de Tiago que o Senhor não nega a sabedoria a quem o pede. Ele não lhes impropera, ou seja, Ele não nega sabedoria a quem pede. Todavia, se você está pedindo a sabedoria do Senhor, essa sabedoria tem um real valor. Um valor que realmente pesa. Os títulos são importantes, a educação é importante. Diante de um mundo tão caótico e tão quebrado, é importante que você conclua os seus estudos, é importante que você faça um curso, que você faça uma faculdade, é importante que você seja sim o melhor na sua área, não para que você seja louvado, mas para que o Senhor seja glorificado através da sua vida. Deus nos lembra que a sabedoria humana ela é limitada e muitas vezes ela é desviada do caminho da verdade revelado no Senhor. Mas ele diz mais: não se glorie também o forte na sua força. Quantos de nós aqui não aprendemos isso nos últimos anos? Achávamos que, de certa forma, éramos imbatíveis, tínhamos uma imunidade de ferro, até que veio a pandemia da Covid-19. E muitos de nós sofreram. E como nós sofremos, como nós perdemos nossos amigos, entes queridos, como nós ficamos debilitados quando acometidos por essa doença. Eu lembro que eu tive Covid 2 vezes. Na primeira vez eu não senti quase nada, mas na segunda vez eu fiquei uma semana caído. Eu e minha esposa, praticamente o nosso quarto ficou parecendo um sarcófago, 2 múmias enclausuradas ali na nossa casa. Ninguém chegava e difícil era nos levantarmos. Nós somos fracos. O mais forte dentro de nós não é capaz de superar um inimigo invisível aos nossos olhos, que é um vírus. Deus ele está nos chamando a atenção para aquilo que é verdadeiro. A nossa força, a nossa saúde são importantes, mas não são motivos de glória, não são motivos de louvor. Mas ele diz mais: não se glorie o rico nas suas riquezas. Veja, as 3 áreas que o profeta cita aqui são 3 áreas importantíssimas e frequentemente usadas para o louvor humano. É claro que se você pensasse na educação, na força física, dificilmente você encontraria isso como algo ruim, especialmente quando você vê a 3ª área, que é a riqueza, porque claramente você encontra pessoas orgulhosas porque são ricas. Não, eu tenho dinheiro, então eu posso tudo. Se eu tenho uma conta bancária cheia, eu posso muita coisa. O dinheiro compra tudo. O dinheiro compra felicidade. O dinheiro compra saúde. O dinheiro compra imóveis. O dinheiro pode restaurar e construir um templo novo. Quem tem dinheiro tem tudo. Isso aqui são apenas alguns trechos dos louvores cantados pelos homens lá fora. O problema é quando esses louvores passam a fazer parte do nosso coração e da nossa vida. Eu não tenho esse dinheiro. Se eu tivesse, as coisas seriam melhores. Se eu ganhasse mais, eu não teria tanto problema na minha vida. Se eu tivesse aquele emprego para ganhar mais, eu não sofreria como eu sofro hoje. É a mesma música, está sendo cantada apenas num tom diferente, uma nota diferente, mas é a mesma música. E o Senhor está dizendo: não se glorie nisso, não se glorie diante das riquezas materiais. Vejam, meus amados irmãos, vivemos nesse mundo que valoriza o conhecimento e a inteligência acima de qualquer coisa. Você tem ouvido isso? Desde a pandemia para cá, uma das palavrinhas que mais servem para fundamentar qualquer argumento é: os especialistas falam que, os especialistas dizem que, os especialistas, eles chegaram à conclusão de que, e
tudo que vem depois dessa expressão, os especialistas, é tido como uma verdade absoluta. Isso é louvor de um mundo que exalta a inteligência humana por si só. O mundo também tem frequentemente exaltado a força e o poder. A força não somente física, mas o poder, as autoridades. Veja como rapidamente um homem pode mudar de postura, pode mudar o seu jeito de ser simplesmente pelo cargo que ele ocupa. Antes era só um funcionário daquela empresa, eu hoje sou gerente. Sou o gerente da loja, eu sou o diretor da empresa. O tom de voz muda. Vivemos num mundo em que a sociedade é tão consumista, mas tão consumista, que as riquezas são vistas como um sinal de sucesso e de segurança. Se você pode comprar, então está tudo certo. Se você não pode comprar, então se preocupe. Preocupe-se, porque você deveria ter poder de compra, você deveria ter riquezas. E o Senhor, Ele mesmo fala por meio do profeta: não se glorie, não louve o seu próprio nome. Quem está falando isso é o Senhor Criador, é aquele que é verdadeiramente digno da honra, da glória e do louvor, como nós cantamos aqui. A honra, a glória, a majestade seja ao Rei dos Reis, o Senhor Jesus. E é isso então que o Senhor nos fala no versículo 24: o que quer se gloriar, glorie-se nisto. Você quer ser gloriado, você quer se orgulhar de alguma coisa, você quer ser louvado por alguma coisa, o Senhor, Ele nos chama para a verdadeira glória. E a verdadeira glória está em conhecer a Deus. Veja o que diz o versículo 24: mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. O verdadeiro louvor não está em bater palma para si mesmo, mas em glorificar o nome do Senhor, que é o Senhor, o dono de todas as coisas, o Deus verdadeiro. Veja, nosso amado presbítero falou aqui sobre o termo bem-aventurado. E bem-aventurado é o maior e o mais precioso título que nós podemos receber do Senhor. O Senhor Jesus mesmo disse: bem-aventurado sois vós, quando vocês estiverem bem sentados na igreja, confortáveis, tranquilos, sem nenhum problema dentro de casa, sem nenhuma doença acometendo a sua vida, com condições de trazer dízimos e ofertas para a igreja, mas assim, sem nenhuma preocupação. Foi isso que Jesus disse? Não. Ele disse: bem-aventurados sois vós, quando vocês forem perseguidos, quando vocês sofrerem por causa do meu nome. Mas não somente assim. O Senhor também diz nos Salmos que bem-aventurado é o homem que medita na lei do Senhor, e medita na lei do Senhor de dia e de noite. O verdadeiro louvor, a verdadeira glória reservada para nós, povo de Deus, está em conhecer o nosso Senhor. É Ele mesmo quem diz isso: em me conhecer e em saber que eu sou o Senhor. Meus irmãos, prestem bem atenção. Dois verbos são utilizados aqui e são verbos sinônimos: conhecer e saber. Veja, eu tenho certeza que se nós sairmos pelas ruas do bairro aqui perguntando quem não conhece a Deus, quem não conhece o Deus da Bíblia, quem não conhece Jesus, dificilmente você vai encontrar uma pessoa. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa aqui em Recife que não saiba quem é Deus. Será que é isso que Deus está dizendo aqui? Será que é esse conhecimento, é saber que Deus existe? Não. Sabedoria é falada nas Escrituras juntamente com o conhecimento, não somente de maneira genérica. Como assim, pastor? De maneira genérica? Eu sei que Deus existe. Eu sei que Deus é. Não.
A sabedoria e o conhecimento são muitas vezes apontadas na palavra de Deus, não como um conhecimento genérico, mas como um conhecimento experimental. E é isso que Deus está falando pela boca do profeta. Você quer se gloriar? Glorie-se em me conhecer e em saber quem eu sou. Mas como é que você conhece e como é que você sabe quem Deus é? É quando você se dobra diante da sua vontade, é quando você se coloca debaixo do senhorio de Deus, é quando você crê verdadeiramente nele e na sua palavra e faz a sua vontade. É isso então que o profeta está nos ensinando, é isso então que o profeta passa a anunciar nessa geração que não estava mais ouvindo a voz de Deus, que não estava mais seguindo os passos do Senhor. Era um povo que estava se achando, era um povo que estava se gabando, mas na verdade estavam na beira do precipício. E Deus estava dizendo: cuidado, porque vocês vão cair aí. E esse precipício é o precipício do orgulho, esse precipício, esse abismo, é o abismo do louvor a si mesmo, do louvor egocêntrico. Deus diz: não faça isso. Glorie-se em me conhecer. A verdadeira glória não está em nossas realizações, mas em conhecermos e entendermos a Deus. E isso implica num relacionamento íntimo e profundo com o Criador. Vejam, irmãos, toda parte do culto é importante e requer reverência. Reverência não significa simplesmente uma postura de seriedade ou de atenção, mas especialmente de entendimento. Você precisa entender o que você está fazendo aqui nessa hora. Você precisa entender o que é que nós, como igreja, fazemos quando nos reunimos aqui. Cada louvor entoado não foi para a gente ver o irmão que toca muito bem o violão, o irmão que canta muito bem, as meninas que são muito afinadas. Nossa, que coisa maravilhosa, que coisa gloriosa, como é incrível. A minha igreja é maravilhosa porque tem os melhores músicos. A minha igreja é maravilhosa porque o meu pastor prega muito. A minha igreja é maravilhosa porque ela está no melhor bairro da cidade. A minha igreja é maravilhosa porque ela passou por uma reforma e ela está belíssima. Não! Nosso louvor está em sermos um povo que conhece e busca conhecer a Deus diariamente. Esse deve ser o nosso louvor. Essa deve ser a nossa maior característica. Não está nas nossas realizações, mas está em reconhecermos que o Senhor que nos formou, o Senhor que nos chamou à existência, Ele é quem faz misericórdia, juízo e justiça. E dessas coisas Deus se agrada. Você sabe o que Deus está dizendo aqui? Ao invés de você ajuntar para si tesouros na terra, ajunte tesouros no céu. Lembra que o Senhor Jesus falou isso? É a mesma coisa que o profeta está falando aqui. Porque quando Deus diz que Ele faz misericórdia, Ele faz juízo e justiça na terra, ao dizer que destas coisas Ele se agrada, Ele está chamando o povo para exercer misericórdia, Ele está chamando o povo para exercer juízo e para exercer justiça. Mas espera aí, pastor, exercer juízo e justiça, isso não são atributos de um juiz. Nós não somos juízes. Veja, meus amados irmãos, Deus, Ele nos chama para vivermos debaixo do seu juízo. E o juízo de Deus nem sempre é condenatório. Veja, ao escrever a carta aos Coríntios, a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, o apóstolo Paulo disse que Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, e Jesus Cristo, Ele se fez maldição em nosso lugar, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Você sabe o que é isso? Isso é o juízo de Deus. Essa é a justiça divina. Essa é a misericórdia do Senhor, em transformar pecadores em filhos dele, e em transformar o filho dele em alguém que paga o preço até o fim. Amados irmãos, Deus se agrada em praticar misericórdia, juízo e justiça. Conhecer a Deus verdadeiramente é reconhecer e viver a vida
segundo a sua palavra. Eu falei para você que o profeta Jeremias, ele não somente escreveu um livro, mas também escreveu o livro de Lamentações. E o livro de Lamentações é, de certa forma, um livro de sabedoria. É um livro que instrui você e eu a entendermos os propósitos do Senhor e a nos conformarmos alegremente com a sua vontade boa, agradável e perfeita. Veja, meus queridos, diante de um mundo que louva a si mesmo, nós somos desafiados nessa noite a entregar toda a honra, glória e louvor ao Senhor nosso Deus. E para isso nós precisamos, em primeiro lugar, reavaliar os nossos valores. Talvez você seja desse pai, dessa mãe, que insiste frequentemente com os seus filhos a estudarem e a darem boas notas na escola, na faculdade, mas não porque isso glorifica a Deus em primeiro lugar, mas porque você se orgulha de ter um filho que só tira nota 10. Você precisa reavaliar esse valor. Talvez você é uma pessoa que quer se destacar no seu trabalho, sendo o melhor profissional da sua área, porque você deseja os louros, os louvores, os aplausos deste mundo, e não porque você quer glorificar a Deus sendo um instrumento nas mãos do Redentor. Será que nós estamos então colocando a nossa confiança mais na nossa inteligência, no nosso poder e na nossa riqueza? Vejam, irmãos, tudo isso é bênção do Senhor para que nós glorifiquemos o seu santo nome, e não para que nós assim nos assenhoremos do louvor e da glória que pertencem só ao Senhor. Precisamos ter uma postura de busca diária para conhecer a Deus. Veja, que alegria poder ouvir da boca dos amados irmãos que agradecem a Deus pelas reuniões aqui da igreja, pelas reuniões de oração, pelo pastor, por todas pelo ensino, pela bondade do Senhor, pela fidelidade do Senhor que tem sido demonstrada aqui. Bendito seja Deus, e de fato nós temos que ser muito gratos por isso. Mas nós também temos que agradecer diariamente. Essa atitude de gratidão não pode ser só momentânea, quando a igreja faz 5, 6, 7 ou toda vez que completar aniversário. Um coração grato é um coração que se deleita diariamente no Senhor, através da oração, da leitura da palavra, da meditação no ser de Deus, nos seus atributos e nas suas obras. Conhecer ao Senhor, meus amados, é a vida eterna. O Senhor Jesus Cristo disse isso. Está escrito no Evangelho de João, capítulo 17: a vida eterna é te conhecer. E nós somos desafiados a vivermos a vontade do Senhor. Sim. Mas pense, como viver a vontade do Senhor no nosso dia a dia? É guardando o temor reverente que somente o Espírito de Deus pode nos dar. Pense, quando você estiver em casa sozinho, quando você estiver na rua, quando você estiver no seu trabalho: Senhor, me concede a tua sabedoria para fazer o que eu preciso fazer nesse momento. Senhor, eu não estou com forças suficientes para fazer isso ou aquilo. Senhor, eu não tenho os recursos necessários para fazer e completar determinada obra. Mas se tudo isso é da tua vontade, eu creio, Senhor, que tu me darás a sabedoria, a força e os recursos necessários para que o teu nome seja glorificado. Quem nos ensinou a orar assim foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é somente por Ele, meus amados irmãos, que nós conseguimos glorificar a Deus. Eu oro para que não só mais 5 anos o Senhor nos conceda, mas o tempo que Ele nos conceder seja um tempo marcado por uma reverência clara e uma dependência sólida da providência e da bondade que nós encontramos somente no nosso Deus verdadeiro.
Meus irmãos, vamos depender de Cristo, vamos ouvir a palavra do Senhor e vamos caminhar seguindo a vontade do nosso Deus, porque somente a Ele e só a Ele devem ser dadas honra, glória e louvor para todos sempre. Amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Deus amado,